Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Ponto de Vista de 2022. No programa desta semana, nós vamos conhecer um pouco mais o trabalho de uma organização não governamental que vem atuando nas comunidades carentes e fazendo toda a diferença numa conjuntura atual marcada pela volta da inflação, da fome, do desemprego e da exclusão. Tudo isso, é claro, ainda mais agravado pela pandemia do novo coronavírus. Estamos falando da CUFA, Central Única das Favelas. E vamos conversar com o seu presidente aqui no Espírito Santo, o Gabriel Costa. Seja bem-vindo, Gabriel, aqui ao nosso Ponto de Vista. Muito obrigado, Telmo. Agradeço aí em nome de toda a equipe da CUFA Espírito Santo. Pois é, Gabriel, segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves, mais de 157 mil pessoas estão vivendo em situação de extrema pobreza aqui no Espírito Santo. Isso equivale a pessoas sobrevivendo ou tentando sobreviver com pouco mais de R$ 140 por mês. Diante de um quadro tão desolador como esse, como é que a CUFA ela vem atendendo aqui no Estado para garantir o mínimo de condições necessárias a sobrevivência de muitas famílias em comunidades carentes? Thelma, a gente pode dizer o seguinte, esses dados, na verdade, eles estão até desatualizados, porque essas famílias, elas são consideradas que são cadastradas no Cade Único. Só que muitas famílias, elas às vezes não têm documento, às vezes elas nem sabem que têm esse direito e não conseguem nem recorrer a esse benefício. Como, por exemplo, a Bolsa Família, Auxílio Brasil, que foi mudado o nome por agora. Antes da pandemia, a Central Única das Favelas, ela desenvolvia projetos voltados para a arte, para a cultura, para esporte, geração de renda, cidadania. Quando começa essa pandemia, nós tivemos que parar tudo aquilo que nós estávamos fazendo e focar nessa ação mais emergencial. Então, nós demos início aí à campanha CUFA contra o vírus. Em todo o Brasil, a CUFA está presente em todos os estados do país, além de 17 países mundo afora. E essa campanha ela visava realmente buscar arrecadações para atender essas famílias em vulnerabilidade, uma vez que nós já estávamos dentro dessas favelas e a gente conhecia de fato essas pessoas que já começavam a enfrentar dificuldades ali a partir daquele momento da necessidade de ficar em casa, né, e muitas delas com trabalho informal, então elas estavam impedidas realmente de sair para buscar o seu sustento. Ou seja, essas primeiras ações foi fornecimento de máscaras, produtos de higiene e logo em seguida alimentação também, né? Porque a pandemia nós já estávamos num cenário de crise econômica, né? E com a vinda da pandemia se agravou ainda mais, né? Exatamente. Essa vulnerabilidade ela já existia antes da pandemia, piorou muito mais, inclusive trouxe luz para essas realidades que muitas vezes a gente não percebia. A gente pode falar isso trazendo foco para o Espírito Santo. Muitas pessoas acreditavam que no Espírito Santo não tinha favela, por exemplo. Porque normalmente a gente se prende na BR-101, na Norte-Sul, Camburi, e não se adentra para esses outros territórios mais vulneráveis, que são os locais que nós atuamos, favela e periferia. Então a gente iniciou essa campanha, no primeiro momento foi realmente para fazer a arrecadação de itens de primeira necessidade, e aí entrava alimentação, a questão dos produtos também de higiene pessoal, também para sua limpeza, como cloro, desinfetante, coisa do tipo, além também do uso de máscaras, que muitas dessas pessoas não tinham como comprar. Então a gente abriu essa campanha de máscara e álcool em gel também, até porque os preços dispararam nesse momento, então essas pessoas realmente não teriam acesso. Uhum. Agora, você falou que, quando eu citei aqui os dados do Instituto Jones dos Santos Neves, de que cerca de 157 mil pessoas estão vivendo em situação de extrema pobreza, e você disse que esse número pode ser maior. Você estimaria quanto hoje esse número de situações, de pessoas vivendo nessa situação? E uma segunda questão em cima disso: o fato de muitas pessoas não estarem inscritas em programas assistenciais deve-se também à exclusão digital, que ainda é muito forte nessas comunidades periféricas? Exatamente. Tem locais que o Estado ele realmente ainda não está presente, ou está presente de forma deficiente. Só para ter uma ideia, no ano de 2021, aqui no Espírito Santo nós atendemos um total de 52 mil famílias em 35 municípios do Estado. Eu estive em todos eles, nós temos equipe em todos eles também fazendo ação. Como nós sabemos que existem mais famílias ainda além dessas que estão sendo citadas pela pesquisa? Porque muitas das famílias que nós atendemos não recebem nenhum tipo de benefício. Então, inclusive, esse era um dos critérios que a gente, na hora de fazer um pré-cadastro, a gente avaliava. Se estava empregada, se recebia algum benefício, quantos filhos tinham. Então, isso faz a gente ter uma fotografia muito mais próxima desses territórios. Outro ponto que você citou muito importante é a questão da exclusão digital, de fato. Essas pessoas, às vezes, não têm um celular, né? Várias pessoas não têm um celular na era que nós estamos aqui na tecnologia. E muitas que têm, não têm acesso a dados, à internet. Foi por isso, inclusive, que a CUFA, juntamente com a TIM,
montou um projeto chamado Alô Social e que só no Espírito Santo conseguiu atender 8 mil mães com chip e que ela teve direito à internet durante 6 meses, além de ligação, acesso a sites de educação também, e que foi renovado por outros 6 meses, ou seja, um ano inteiro aí com esse benefício para poder tentar amenizar um pouco essa questão dessa diferença social que é o acesso às plataformas digitais. Que a vacina tinha que ser cadastrada por site, esses benefícios para acessar também, e essas pessoas dificilmente teriam esse acesso. Agora, uma outra questão também, né, que um outro problema, uma outra demanda social que a CUFA acabou absorvendo também, é a questão da pobreza menstrual, né? Que nessa pandemia ficou muito evidente, né? Foi um problema que aflorou, né, de mulheres que não têm condições financeiras de adquirir os seus produtos de higiene, os seus absorventes, no caso, né? No mês de maio, nós lançamos uma campanha chamada Mães Também Menstruam. A nossa equipe ela é composta, mais de 72%, as lideranças são mulheres. Então, isso partiu da sensibilidade do ponto de vista dessas mulheres, que elas perceberam que em algumas entregas que a gente ia fazer, essas mães relatavam essas dificuldades, né? Ou seja, algo que a gente não tinha se atentado, a gente percebeu que é um caso muito corriqueiro e que é um problema sério de saúde pública. Tá? Então, por isso a gente startou essa campanha do Mães Também Menstruam, fazendo essa arrecadação de absorventes e esses itens de primeira necessidade, e juntamente com alguns outros parceiros que também abraçaram essa campanha. O nosso objetivo era fazer apenas no mês de maio, mas a gente prossegue com ela até hoje e se tornou uma campanha permanente da CUFA. Bom, você falou no início dessa nossa entrevista que antes da pandemia, não é, a CUFA ela atuava numa série de outras questões aí, muito na questão do empreendedorismo, da questão da capacitação, formação de profissionais, questão da arte, da cultura, do esporte, né? Mas que com a chegada da pandemia, o aprofundamento da crise, vocês tiveram que partir para atendimento a necessidades básicas como alimentação, produtos de higiene. Mas eu gostaria que você falasse um pouco desses projetos, né, que a CUFA desenvolve também, né, que vão muito além da questão da sobrevivência. Perfeito. Nós temos alguns projetos que nós fazíamos antes que a gente está retomando agora. Dia 4 de novembro, por exemplo, a gente comemorou o Dia da Favela. Foi um dia de ações culturais o dia inteiro, foram 12 horas de programação com hip hop, com rap, com MPB, enfim, com grafite sendo executado, com várias oficinas, porque nós entendemos que a gente não quer só comida, como diz Titãs, né? A gente quer comida, diversão, arte, saída para qualquer parte, e as pessoas de favela merecem isso, né? E a cultura e a arte, por exemplo, é uma forma de expressão necessária e que deve ser fomentada nesses territórios. Inclusive, a CUFA surgiu disso, ela surgiu da ideia do Celso Ataíde, que a princípio era relacionada ao hip hop e depois se expandiu, porque sabia que era necessário outras formas de expressão. Além disso, a gente tem outros projetos como o Move Praça, que são ações culturais que acontecem dentro desses territórios de favela. Nosso objetivo é levar essas coisas para dentro desses territórios e mapear esses artistas e eles terem plataformas de manifestação também. Outros projetos que a gente tem, voltados, por exemplo, ao empreendedorismo, foi feito agora com o CRC, com o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, juntamente com o SEBRAE também, que eram palestras voltadas para os empreendedores, abertura de MEI, né, e outras informações. Além de outros projetos, por exemplo, com a OAB que a gente fez, que é o Favela por Direito, né, que é um projeto voltado para levar informações jurídicas para dentro dos territórios de favela. Isso foram feitas várias rodadas já, tanto na Grande Vitória quanto fora, e que aconteceu já 7 edições, a gente vai retomar novamente em 2022, também tendo o plantão tirar dúvidas jurídicas para essas pessoas. Ou seja, são diversas frentes que a gente acaba atuando, porque a gente entende que esses territórios têm muita riqueza e a gente precisa realmente fomentar isso juntamente com parceiros. Pois é, você acredita, Gabriel, que com o trabalho da CUFA e também com uma série de outras ONGs, né, que estão presentes nessas comunidades, a gente ainda sabe que ainda existe muita desinformação, existe muito preconceito, mas você acha que esses trabalhos estão quebrando um pouco aquele estigma, né, de que favela é apenas lugar de exclusão e de violência? Isso é interessante citar, porque normalmente o nome favela, na maioria das vezes, é associado a uma carga negativa, né? Ou seja, como violência, crimes e drogas. Mas violência, crimes e drogas existem em bairros nobres, então isso não pode ser um sinônimo, considerado como sinônimo de favela. Existe isso lá também, assim como existe em todos os lugares. Mas o que nós queremos mostrar, na verdade, é que existe muito mais do que isso. A gente está falando de arte, de cultura, está falando das pessoas que ajudam a construir a riqueza desse país. Né? A gente está falando de empreendedores, empreendedoras, os empregados que movimentam a indústria civil, a metalurgia, que faz a manutenção nas estradas. Eu acho que é isso que a gente procura manifestar e mostrar. Só que existem várias instituições, de fato, que fazem um trabalho muito importante. E
Durante a pandemia, por exemplo, as ações que a gente fez, nós fizemos juntamente com mais 73 instituições da Grande Vitória, porque a gente entendeu que é muito importante aproveitar já essa rede que já existe nesses territórios, o conhecimento dessas instituições também, que já estão inseridas nesses espaços e que a gente precisa, muitas vezes, encontrar os pontos de convergência para que essas ações se tornem ainda mais estruturadas e mais fortes. Agora, que tipo de políticas públicas você acha que ainda são necessárias e ainda faltam ou chegam ainda de uma maneira muito incipiente, muito precária nessas comunidades? Eu acredito que as favelas e periferias deveriam ser prioridade total pelo poder público, né? Um exemplo aqui, nós temos aí todo ano o balanço de quantos assassinatos aconteceram de negros, por exemplo, que dentro do território de favela são 72,4%. A população do Brasil são 52% de negros. E os que mais morrem são os negros, certo? E é interessante falar que, às vezes, o poder público está mirando em reduzir esses números. Na verdade, a meta deveria ser zero. Deveria ser zero mortes nesses territórios, certo? E não apenas com o braço da polícia, por exemplo, que 78% dos assassinatos que acontecem pela polícia são de negros também nos territórios. Então, ter uma visão para o território voltada também para a questão da arte, para a cultura, para o desenvolvimento e para a geração de renda desses espaços. Os pequenos empreendedores são muitas vezes quem movimenta essa economia desses territórios. Isso precisa ser fomentado, né? Muitas vezes o trabalho de carteira assinada, isso vai sendo extinto e a gente precisa recorrer a outros meios, mas como também dar estrutura para esses pequenos se desenvolverem, para esses pequenos melhorarem, para esses pequenos crescerem. Se não são oferecidas condições, né, para que esse jovem, especificamente mais esse jovem, né, ele tenha oportunidades e possa desenvolver uma série de habilidades e talentos, ele acaba muitas vezes sendo cooptado pelo tráfico de drogas, por exemplo, né, porque acaba sendo até de uma certa forma atraente, né? Exatamente, é preciso ter as referências positivas. Quando você olha para o território de favela e você começa a ter representatividade nos espaços de poder, na política, por exemplo, você tem negros e negras, pessoas de favela que ocupam esses espaços. Se em algum momento a gente olha para o judiciário, a gente vê esses cargos mais altos sendo ocupados por pessoas que vieram desses espaços. Se a gente olha para as empresas e vê que os cargos de chefia estão sendo ocupados também por pessoas que vieram desse espaço, que os artistas saem desses lugares, né, que os jogadores de futebol saem desses lugares, que os apresentadores, né, também saem desses lugares, a gente começa a ter referência para esses meninos e meninas terem opção, né, de escolher ser o que crescer, né, além de outras coisas que muitas vezes trazem essa cooptação, como crime e coisas do tipo. Bom, a gente quando fala em comunidades e dificuldades que essas comunidades enfrentam, a nossa referência está muito voltada aqui para a Grande Vitória. Mas no interior é uma situação também bastante preocupante, não? Exatamente. A gente pega o IDH, por exemplo, e a gente vê que existem municípios do interior que o IDH está baixíssimo. Água Doce do Norte, por exemplo, lá no noroeste do estado, que nós fizemos ação também, né? É interessante observar que, estando nesses lugares, e nós estamos em todos eles, favela é favela em todo lugar. Então, você vai no município desse do interior e a vulnerabilidade realmente é gritante. A gente pode comparar isso com Grande Vitória, né? Ou seja, isso acontece também em vários cantos aqui do nosso estado. Bom, a CUFA, ela atua, né, com um trabalho voluntário e também busca parcerias e doações. Eu te pergunto, Gabriel, como é que estão hoje essas doações? Porque houve um aprofundamento da crise econômica que acabou atingindo até mesmo aqueles estratos sociais que poderiam contribuir com essas ações. Como é que estão essas doações? E, antes de finalizarmos esse nosso bate-papo, como as pessoas podem contribuir com essas ações, com esses programas da CUFA? Thelma, já quero começar agradecendo primeiramente o convite, tá? O espaço. Eu acho que é muito importante essa oportunidade de ter um ponto de vista, né? de passar sua vista a partir de um ponto, e esses vários pontos de vista que somam o todo. As doações elas caíram muito, elas na verdade oscilam muito, né, durante esse período de pandemia. Conseguimos atender muitas famílias, foram 52 mil famílias em 2021, agora em 2020, desculpa. Agora em 2021 nós estamos fechando o balanço com 37 mil famílias atendidas, porém a necessidade aumentou. Por isso que a gente continua com a nossa campanha aberta também, buscando parceiros empresários, pessoas físicas também e grupos para contribuir com a gente. A gente tem um site, né, cufaes.org, que as pessoas podem entrar lá, conhecer nosso trabalho e ver as formas de doar também. Ok, Gabriel, agradeço muito a sua participação, sucesso aí para o trabalho da CUFA, um trabalho tão importante, tão bonito e cada vez mais necessário. Então, que esse trabalho aí cresça cada vez mais e comece a render bons frutos, porque é disso que nós estamos precisando, né? Comida no prato, né? Emprego e dignidade. Muito obrigado pela sua participação. E eu agradeço também a sua audiência qualificada, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem temos um novo encontro marcado aqui no Ponto de Vista. Até lá!